CPMG sentido, CPMG descansar. Hoje nós teremos uma videocorreção da segunda lista de atividades em regime não presencial do Colégio da Polícia Militar do Estado de Goiás, Unidade Silvio de Castro Ribeiro. Nesta aula nós iremos abordar o tema de somatório dos ângulos internos de um triângulo. E para isso nós precisaremos nos embasar em dois conceitos. O primeiro conceito diz que a somatória dos ângulos internos de um triângulo tem que ser igual a 180 graus. O segundo conceito afirma que um ângulo externo é igual à somatória dos dois ângulos internos opostos àquele vértice. Diante disso, nós vamos fazer a questão número 1. Ela afirma que, no triângulo a seguir, determine os valores de x e y. Sabendo que esse triângulo, eu tenho que o ângulo externo é 117 graus, eu tenho um dos ângulos valendo x e outro dos ângulos internos valendo x sobre 2. O terceiro ângulo vale y. Diante disso, então, eu posso começar a fazer as continhas do seguinte modo. Eu sei que esse ângulo, esse vértice aqui, a somatória deles tem que dar 180 graus. Certo? A somatória tem que dar 180 graus. Vou escrever então, 117 graus mais y tem que valer 180 graus. Diante disso, eu vou isolar o y. Y vai ser 180 graus menos 117. Dessa forma, o y vai valer 63 graus. Eu já descobri o valor do y. Agora, para descobrir, essa aqui foi a primeira continha. Para descobrir o valor de x, eu vou usar o conceito de que o ângulo externo é igual à somatória dos dois ângulos internos opostos. Então, para isso, eu vou escrever que 117 graus ele vai ser igual à somatória de x mais x sobre 2, que é os ângulos internos opostos a esse vértice. Então, eu vou ter que, vai ter que ser igual a x mais x sobre 2. Se eu tirar o mínimo aqui, eu vou ter o seguinte, eu vou colocar um aqui de baixo. Eu vou colocar aqui 117 graus, vai ser o mínimo de 2 e 1 é 2. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes x, 2x. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes x dá x. Puxa para cá. Eu tenho que 117 graus, ele vai ser igual, 2x mais x é 3x. 3x sobre 2. O 2 está dividindo, coloco um aqui de baixo e multiplico cruzado. Três x vezes 1 dá 3x. 2 vezes 7, 14. Sobe 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 2 vezes 1, 2. E tenho que 3x, eu tenho agora, o 3 está multiplicando e passo dividindo. X será 234 sobre 3. X será justamente 78 graus. Então, como eu quero descobrir os três ângulos do triângulo, eu posso afirmar o seguinte, que o y ele irá valer 63 graus. O x ele irá valer 78 graus. E esse x sobre 2 é dividir 78 por 2. 78 dividido por 2, 3. 3 vezes 2, 6. Para 7, 1 desce 8. Dá 19. 0. Então, vai dar, esse ângulo aqui será de 39 graus. Agora, vamos fazer a questão número 2. A questão 2 afirma o seguinte. Um triângulo tem dois de seus ângulos medindo 46 e 112 graus. Qual a medida do terceiro ângulo desse triângulo? Então, eu vou fazer o exercício. Desenhei um triângulo, ele não diz qual dos vértices é, eu posso atribuir esse valor a qualquer um deles. Um será de 46
e o outro será de 112 graus. O terceiro ângulo eu vou chamar de x. Diante disso, como eu sei que a somatória dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180, a soma dos três ângulos tem que dar esse valor. Então, a soma de 112 mais 46 mais x tem que ser 180 graus. 6 mais 2 dá 8, sobe 1. 1 mais 4, 5. Mais 1, 6. Desce a unidade de centenas. Mais x, que é igual a 180. Então, eu vou isolar x, onde eu vou ter que x é igual a 180 menos 168. Então, esse meu ângulo x, ele terá como resultado 12 graus. Feita a questão, vamos para a questão número 3. Questão número 3 afirma que, num ângulo ABC, temos que B ele é congruente a C. E o ângulo externo ao vértice A mede 72 graus. Questão 3. Eu tenho um triângulo genérico, ele não especificou qual. Eu sei que eu tenho um vértice B, C e o vértice A. B e C eles são congruentes. E o ângulo externo ao vértice A mede 72 graus. Então, esse ângulo externo irá medir 72 graus. Como eu expliquei, a somatória dos ângulos internos opostos a um vértice tem que ser igual ao seu ângulo externo. Como o ângulo externo é 72, esse 72 ele tem que ser igual à somatória desses dois ângulos aqui. O dado do exercício diz que B ele é proporcional a C. Ele é congruente a C, aliás. Então eles são iguais. Eu posso afirmar então que esses dois ângulos aqui, eu vou chamar ele de R de Helton. Esses dois ângulos serão iguais. Então, como a somatória dos ângulos internos de um triângulo tem que ser igual ao ângulo externo, eu posso afirmar que R mais R vai ser igual a 72 graus. R mais R, 2 R's. Isso aqui é igual a 72. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, R será igual a 72 dividido por 2. Na tabuada do 2, eu sei que 72 dividido por 2 dá 36. Então, R é igual a 36 graus. Então, cada um desses ângulos aqui corresponderá a 36 graus. Pois eles são congruentes. Feita a correção da questão número 3, iremos fazer agora a questão número 4. Ela requer um pouco de abstração e divisão do problemas em partes menores, para que consigamos achar o valor de cada uma das variáveis solicitadas. Para isso, irei fazer a leitura do exercício. Determine na figura abaixo as medidas x, y e z indicadas. Então, desenhei aqui a figura do exercício. Eu tenho um triângulo ABE maior, e dentro desse triângulo maior foi dividido em partes menores. Triângulo ABC, ACD, ADE. E com esses dados eu irei utilizar para calcular as variáveis x, y e z solicitadas. Então, eu parto do princípio que um ângulo externo mais um ângulo interno, o resultado tem que ser 180 graus. Então, eu tenho que achar o primeiro ângulo aqui, o ângulo interno do triângulo ABC, que eu vou chamar de K. Esse ângulo mais 130 graus, ele tem que dar como resultado 180 graus. Então, fazendo essa continha aqui, 130 mais K tem que ser 180 graus. Eu obtenho como resultado o valor de 50 graus. Feito essa conta, eu agora consigo achar o valor x no triângulo ABC. Então,
no triângulo ABC, eu tenho que o K vale 50. Um dos ângulos é 95. Descobrirei o valor do X. Então, eu tenho que 50 mais 95 mais X tem que ser igual a 180 graus. Feita essa continha, eu sei que 50 mais 95 é 145 igual a 180. Isolando a variável x, eu tenho que x é igual a 180 menos 145. X é igual a 35 graus. Então, achei a primeira variável do exercício. Vou agora trabalhar com o segundo triângulo, o triângulo ACD. Então, triângulo ACD. Este triângulo, eu vou fazer o mesmo raciocínio que eu utilizei no triângulo ABC. Então, eu sei que o ângulo externo desse triângulo, no vértice C, é 95 graus. Esse ângulo interno, eu vou chamar ele de L. Desta forma, 95 graus mais L tem que ser igual a 180 graus. Então, isolo L. L será 180 menos 95. L será 85 graus. Utilizei o ângulo L para agora calcular o valor do ângulo Z. Então, eu tenho que 85 graus mais 40 mais Z tem que ser igual a 180. Desta forma, eu sei que 125 graus mais Z é igual a 180. Isolando a variável Z, eu tenho que Z é igual a 180 menos 125. Com isso, eu tenho o resultado de Z igual a 55 graus. Achei esse resultado. Eu sei que Z é igual a 55 graus. Eu vou partir para o triângulo ADE. Então, vou fazer a continha para o triângulo ADE. Nesse caso, eu utilizarei o princípio de que o ângulo externo ele é igual à somatória dos dois ângulos internos opostos. O ângulo externo aqui está representado por 145 graus. Esse ângulo Z meu aqui, ele vale 55 graus. Então, eu sei que esse ângulo interno, ele será 55 menos 180. Que eu vou fazer a continha aqui. 55 mais, eu vou chamar ele de KLM, mais M será igual a 180. Então, M será 180 menos 55. M será 125 graus. Então, eu achei que o M vale 125 graus. Diante disso, eu vou utilizar a relação de que o ângulo externo é igual ao somatório dos dois ângulos internos opostos. Então, eu vou colocar que 145 graus ele vai ser igual, o ângulo externo igual a dois ângulos internos opostos. 125 mais Y. Isolando a variável y, eu tenho que ele será 145 menos 125. Diante disso, eu sei que o y vale 20 graus. Posso, então, colocar como as respostas que eles estavam solicitando que o y vale 20, o z vale 55 e o x vale 35 graus. Vamos fazer agora a questão número 5. Afirma o seguinte: na figura abaixo, eu sei que DE é paralela a BC. Nessas condições, quais os valores de x, y e z? Vou desenhar a figura para vocês.
Questão 5. Eu tenho um triângulo. Esse triângulo tem duas partes paralelas. Aqui é o vértice D, aqui é o vértice E. Esse aqui é o vértice B. Esse aqui é o vértice C. No vértice B, eu tenho que o ângulo externo, ele vale 123 graus. Aqui eu vou descobrir o X, o Y e o Z, sabendo que esse vértice aqui em cima vale 54 graus. Esse vértice aqui em cima, ele vale 54 graus. Então, utilizarei o princípio de que um ângulo externo, ele é um ângulo interno, mais o ângulo externo, a somatória dele tem que dar 180 graus. Então, para achar o valor de x, eu irei fazer 123 mais x igual a 180 graus. Isolando x, eu tenho que x é igual a 180 menos 123. Feita essa continha aí, eu obtenho como resultado 57. Primeiro valor. Agora, como eu sei o valor de x, o valor desse vértice, que eu posso chamar ele de A, e o valor de Z eu não sei, eu consigo calcular o valor de Z, fazendo a somatória dos ângulos internos de um triângulo igual a 180 graus. Então, no triângulo A, B, C, eu tenho que 54 graus mais 57 graus mais x é igual a 180 graus. Então, 4 mais 7 dá 11. Sobe 1. 5 mais 5, 10. 1 mais 1, 11. Então, eu tenho como resultado 111. Mais x igual a 180. Desta forma, x não, pessoal, errei, é z. Então, z será 180 menos 111. Feita essa continha, eu sei que z é igual a 69 graus. Um detalhe importante que o exercício disse foi que DE é paralelo a BC. Então, eu posso anotar aqui que DE ele é paralelo a BC. E como que eu utilizo isso aí no exercício? Se eles são paralelos, tanto o ângulo Y quanto o ângulo X, eles são congruentes. Então, eu posso afirmar que Y é igual a X, sabendo que X é igual a 57, Y é igual a 57 graus. Então, esta foi a correção da segunda lista de atividades do 9º ano. Vejo vocês na próxima.